Ela, Luzia, carregava nos ombros o peso de um mundo que a esquecera, e nas mãos pequenas e calejadas, a responsabilidade por 2 vidas que eram a sua única razão de existir. Naquela noite de festa junina, entre o colorido vibrante das bandeirinhas e o cheiro doce de milho e canjica que pairava no ar, sua figura destoava, um ponto de sombra e necessidade em meio à alegria contagiante. Seus filhos Pedro e Ana, olhinhos curiosos e famintos, agarravam-se às suas pernas buscando um porto seguro na figura materna que, apesar de tudo, ainda lhes oferecia o único calor que conheciam. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. Luzia não era uma sombra anônima por escolha. A vida, com seus reveses cruéis, a empurrara para a margem, despojando-a de tudo, menos da dignidade que ela lutava ferozmente para manter, como uma brasa acesa sob a chuva. Aos 28 anos, seu rosto, embora marcado pela dureza dos dias e pelas noites insones, ainda guardava traços de uma beleza suave, quase apagada pela poeira das ruas. Seus olhos, de um castanho profundo, eram janelas para uma alma resiliente, que se recusava a se entregar ao desespero. Eram olhos que já haviam chorado a perda de um marido amado, levado por uma doença implacável, que também consumira suas parcas economias, e que agora refletiam a constante preocupação com o pão de cada dia para seus pequenos. Pedro, com seus 8 anos, já entendia mais do que Luzia gostaria. Assumia uma postura protetora em relação à irmã mais nova, Ana, de 6 aninhos, e tentava, com sua força infantil, aliviar o fardo da mãe. Seus olhinhos eram sérios demais para a idade, mas brilhavam com uma inteligência viva e uma lealdade inabalável à sua pequena família. Ana, por outro lado, era a personificação da inocência, seus cachinhos dourados e sujos emoldurando um rosto que ainda sorria com facilidade, alheia na maior parte do tempo à gravidade da situação. Era o sorriso de Ana que, muitas vezes, dava a Luzia a força para continuar, para enfrentar mais um dia de incertezas e humilhações. A festa junina da paróquia do bairro Nobre era um evento tradicional, atraindo famílias de toda a cidade. Para Luzia, representava uma oportunidade, ainda que dolorosa, de conseguir algumas moedas a mais. As pessoas, contagiadas pelo espírito festivo, talvez fossem mais generosas. Ela escolhera um canto discreto, próximo a uma barraca de doces, onde o movimento era intenso, mas onde ela não se sentia tão exposta. Vestia suas roupas mais limpas, remendadas com cuidado, e instruíra os filhos a permanecerem quietos ao seu lado, com a promessa de que, se conseguissem algum dinheiro, poderiam talvez comprar um saquinho de pipoca ou um algodão doce. Era uma promessa que ela fazia com o coração apertado, sabendo que a prioridade era sempre a comida de verdade, o leite, o pão. Mamãe, tô com fome. A vozinha de Ana cortou o barulho da festa, um sussurro que apenas Luzia e Pedro ouviram. Luzia acariciou os cabelos da filha. Eu sei, meu amor. Tenha só mais um pouquinho de paciência, tá? A mamãe vai conseguir alguma coisinha pra gente. Seu olhar varreu a multidão, buscando um rosto amigável, um olhar compassivo. Estendeu a mão, a palma aberta, um gesto silencioso de súplica que lhe custava mais do que qualquer um poderia imaginar. Algumas pessoas passavam apressadas, fingindo não ver. Outras lançavam olhares de reprovação, como se sua pobreza fosse uma afronta pessoal. Poucos, muito poucos, deixavam cair uma moeda em sua mão, acompanhada de um Deus te abençoe apressado. Do outro lado do pátio da igreja, em um camarote improvisado e mais reservado, estava Gabriel Alencar. Aos 42 anos, ele era a personificação do sucesso. Um empresário renomado no setor de tecnologia, construíra um império a partir do nada, com inteligência, trabalho árduo e uma visão de negócios invejável. Sua vida, no entanto, era um contraste de opulência externa e um vazio interno que o dinheiro não conseguia preencher. Viúvo há 5 anos, desde que um trágico acidente de carro levara sua esposa Isabela, ele se fechara em uma concha de trabalho e responsabilidades paternas,
Sua filha, Sofia, de 7 anos, era a luz de seus olhos, a única razão pela qual ele ainda encontrava forças para sorrir genuinamente. Sofia era uma menina encantadora, de olhos azuis expressivos como os da mãe e cabelos escuros como os do pai. Era inteligente, observadora e, apesar da perda precoce, mantinha uma alegria infantil que Gabriel se esforçava ao máximo para preservar. Fora a insistência dela que o levara àquela festa junina. Papai, por favor, vai ter pescaria e quadrilha e a gente pode comer todas as coisas gostosas. A mamãe adorava a festa junina, Sofia dissera, usando o argumento que sabia ser infalível. A menção a Isabela ainda trazia uma pontada de dor ao peito de Gabriel, mas o desejo de ver a filha feliz era sempre mais forte, e ali estavam eles. Gabriel, elegante mesmo em traje esporte, observava a filha se deliciar com uma maçã do amor, o rostinho lambuzado de caramelo. Ele tentava se contagiar pela alegria do ambiente, mas uma melancolia teimosa o acompanhava como uma sombra. Seu olhar vagava pela multidão, analisando por hábito os detalhes, as pessoas, as interações. Foi então que seus olhos pousaram em Luzia. A princípio, foi apenas uma figura anônima entre tantas outras, mas algo nela prendeu sua atenção. Talvez a forma como ela se encolhia, quase pedindo desculpas por existir, ou a maneira como seus olhos, mesmo suplicantes, mantinham uma faísca de dignidade. Ele viu as 2 crianças ao lado dela, Pedro com seu ar sério e protetor, Ana com seus cachinhos dourados e a cabeça encostada no colo da mãe. Observou por alguns minutos, o coração começando a se apertar de uma forma incômoda. Ele que lidava com cifras milionárias e decisões que afetavam centenas de funcionários, sentiu-se subitamente desconcertado pela crueza daquela cena. A pobreza não era uma novidade para ele. Sua fundação apoiava diversas causas sociais, mas vê-la assim, tão de perto, personificada naquela jovem mãe e seus 2 filhos, em meio a um ambiente de tanta fartura e alegria, era diferente. Era mais palpável, mais doloroso. Luzia não percebeu o olhar fixo de Gabriel. Estava concentrada em sua tarefa ingrata, o rosto contraído em uma expressão de cansaço e preocupação. Uma senhora elegante, carregada de sacolas de grife, passou por ela e, sem diminuir o passo, jogou uma nota de pequeno valor em sua direção que caiu no chão. Luzia se abaixou rapidamente para pegá-la, o rosto corando de humilhação. Pedro cerrou os punhos ao lado do corpo, uma revolta impotente brilhando em seus olhos infantis. Gabriel sentiu uma onda de indignação percorrer seu corpo. A displicência daquela mulher, a falta de humanidade, o feriram profundamente. Mas foi a reação de Luzia que realmente o tocou. Ela pegou a nota, murmurou um obrigada quase inaudível, e seus olhos, ao se levantarem, não continham raiva, apenas uma tristeza resignada e uma preocupação ainda maior em não demonstrar sua angústia para os filhos. Ela afagou a cabeça de Pedro, como a pedir-lhe calma. Papai, o que foi? Sofia perguntou, percebendo a mudança na expressão do pai. Gabriel forçou um sorriso. Nada, meu amor. Só estava observando as pessoas, mas seus olhos voltaram para Luzia. Havia algo naquela mulher, uma força silenciosa, uma pureza sofrida que o intrigava, que o comovia de uma forma que ele não sentia há muito tempo. Ele se lembrou de sua própria infância difícil, antes de sua mãe conseguir dar a volta por cima. Lembrou-se da fome, da incerteza. Eram memórias que ele geralmente mantinha trancadas a 7 chaves, mas que agora emergiam com uma clareza desconcertante. Ele viu quando um grupo de adolescentes passou correndo, esbarrando em Luzia e quase derrubando Ana. Pedro se colocou na frente da irmã instintivamente, e Luzia, com reflexos rápidos, segurou a menina puxando-a para perto. Por um instante, o medo genuíno estampou-se em seu rosto, seguido de um alívio profundo quando viu que a filha estava bem. Ela abraçou os 2 filhos com força, um gesto de proteção e amor que pareceu criar uma barreira invisível ao redor deles. Naquele momento, Gabriel sentiu mais do que pena. Sentiu admiração. Admiração pela força daquela mãe, pela resiliência daquela pequena família, e sentiu um desejo intenso, quase inexplicável, de fazer alguma coisa, de aliviar, nem que fosse por um instante, o fardo que eles carregavam. Ele se levantou,
a decisão tomada em um impulso que vinha do fundo de sua alma. Sofia, espere aqui um pouquinho com a Helena, ele disse, referindo-se à babá que os acompanhava. O papai já volta. Antes que Sofia pudesse perguntar para onde ele ia, Gabriel já estava descendo os degraus do camarote, o olhar fixo na figura de Luzia, que, alheia ao turbilhão de emoções que despertara no milionário viúvo, continuava sua luta silenciosa por sobrevivência, sob as luzes coloridas e a música alegre da festa junina. O destino, com seus fios invisíveis, começava a tecer uma trama inesperada, unindo dois mundos tão distintos pela força de um olhar e pela compaixão de um coração que, apesar da dor e da riqueza, ainda era capaz de se encantar com a pureza encontrada nos lugares mais improváveis. Ele caminhava em direção a ela, sem saber ao certo o que diria ou faria, apenas sentindo que precisava se aproximar, que algo naquela cena o chamava de uma forma que ele não podia ignorar. A noite de São João, com suas promessas de magia e renovação, talvez guardasse para ele uma surpresa muito maior do que as brincadeiras e as comidas típicas. Talvez guardasse o início de uma transformação que ele nem sequer imaginava ser possível. Luzia, sentindo o olhar de alguém sobre si, levantou a cabeça. Seus olhos cansados encontraram os de Gabriel, um homem alto, de porte elegante e expressão séria, que se aproximava com uma determinação silenciosa. Por um instante ela sentiu um calafrio de apreensão. Seria mais alguém para repreendê-la, para enxotá-la dali? Preparou-se para o pior, o corpo enrijecendo, pronta para proteger suas crias. Mas havia algo diferente no olhar daquele homem, uma intensidade que não era de desprezo, mas de interesse, compaixão. Ela não sabia dizer, mas seu coração, acostumado a pressentir o perigo, desta vez enviava sinais confusos. Gabriel parou a uma pequena distância, os olhos fixos nos dela. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras pareceram fugir. O que ele poderia dizer? Oferecer dinheiro? Parecia tão pouco, tão superficial diante da dignidade que ele via nela, mesmo em meio àquela situação humilhante. Ele, o homem acostumado a comandar, a ter todas as respostas, sentia-se subitamente desarmado. Pedro, percebendo a hesitação do estranho e a tensão da mãe, deu um passo à frente, colocando-se entre Luzia e Gabriel, o peito estufado em uma bravura infantil que comoveu ainda mais o milionário. "O que o senhor quer com a minha mãe?" perguntou ele, a voz fina, mas firme. Luzia pousou a mão no ombro do filho. "Pedro, calma." Ela olhou para Gabriel, um misto de medo e curiosidade em seus olhos. "Pois não, senhor." Gabriel finalmente encontrou a voz, embora ela saísse um pouco mais rouca do que o normal. Eu vi vocês aqui e... Me desculpe se estou sendo invasivo, mas... Vocês parecem precisar de ajuda." Era uma frase simples, direta, mas dita com uma sinceridade que Luzia raramente encontrava. Ela baixou o olhar por um momento, a humilhação voltando a lhe queimar o rosto. "Estamos apenas pedindo uma contribuição, senhor. Se não puder ajudar, agradecemos a atenção mesmo assim." Sua voz era baixa, mas clara, sem servilismo, apenas a constatação de sua realidade. Gabriel sentiu o impacto daquelas palavras. Ela não estava se vitimizando, não estava exagerando sua situação. Estava apenas expondo um fato, com uma dignidade que o desarmava completamente. Ele olhou para as crianças, para os pezinhos descalços de Ana, para a barra puída da calça de Pedro. "Eu gostaria de ajudar," ele disse, mais firme desta vez. "De verdade. Por favor, aceitem." Ele tirou a carteira do bolso, um gesto que fez Luzia recuar instintivamente. Ela não queria esmola, não daquela forma. Queria uma chance, uma oportunidade de trabalhar, de sustentar seus filhos com o suor do seu rosto. "Senhor, agradeço, mas..." Antes que ela pudesse recusar, Sofia apareceu correndo, escapando da vigilância da babá. "Papai, o que você está fazendo? Eu quero um balão." A menina parou ao ver Luzia e as crianças, a curiosidade estampada em seu rostinho. Seus olhos azuis encontraram os de Ana, e um sorriso tímido surgiu nos lábios das duas meninas. A chegada de Sofia quebrou a tensão do momento. Gabriel olhou para a filha, e depois de volta para Luzia, e uma ideia começou a se formar em sua mente. Uma ideia que talvez fosse menos direta, menos humilhante para aquela mulher orgulhosa. Uma ideia que poderia ser o começo de algo,
embora ele ainda não soubesse exatamente o que. A noite de festa junina, com sua atmosfera de celebração e encontros, parecia conspirar para entrelaçar seus destinos de uma maneira que nenhum deles poderia ter previsto. O cheiro de pipoca e quentão misturava-se agora com uma palpável sensação de expectativa, enquanto o milionário viúvo e a mendiga pura trocavam olhares sob o céu estrelado, o futuro deles pairando, incerto e promissor, no ar festivo. A aparição súbita de Sofia, com sua inocência e seu pedido por um balão, dissipou parte da formalidade constrangedora que se instalara entre Gabriel e Luzia. A menina, com a curiosidade natural das crianças, aproximou-se um pouco mais de Ana e Pedro, os olhinhos brilhantes fixos neles, especialmente em Ana, que, apesar da timidez inicial, retribuiu o olhar com uma curiosidade espelhada. Gabriel viu ali uma abertura, uma forma talvez mais delicada de oferecer ajuda. Sofia, meu amor, estes são amigos. Ele hesitou buscando a palavra certa. Eles estão aqui na festa também. Ele se ajoelhou para ficar na altura da filha, mas seu olhar ainda buscava o de Luzia, tentando transmitir segurança. Que tal se a gente convidasse eles para comer alguma coisa gostosa com a gente? Tem tanta coisa boa por aqui. Luzia arregalou os olhos, surpresa com a proposta. Comer com eles? Com aquele homem rico e sua filha impecavelmente vestida? A ideia era tão absurda, tão fora de sua realidade, que ela quase riu de nervoso. Mas viu a sinceridade nos olhos de Gabriel e, mais importante, viu o brilho nos olhinhos famintos de Pedro e Ana, ao ouvirem a menção de coisa gostosa. O estômago de Luzia roncou discretamente, lembrando-a de que ela também não comia nada substancial desde a manhã. Papai, podemos? Podemos mesmo? Sofia perguntou entusiasmada com a ideia de ter novos companheiros de festa. Ela se virou para Ana. Você gosta de pipoca e de bolo de fubá? Eu adoro. Ana, encorajada pela animação de Sofia, assentiu timidamente, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Pedro, no entanto, mantinha a desconfiança. Olhava de Gabriel para Luzia, tentando decifrar as intenções daquele homem. Ele aprendera cedo demais que o mundo não era um lugar gentil para pessoas como eles. Senhor, é muita gentileza sua, mas não queremos incomodar, Luzia disse, a voz ainda trêmula. Nós estamos bem. Era uma mentira, e todos ali sabiam, mas o orgulho dela era uma barreira difícil de transpor. Gabriel percebeu a luta interna de Luzia. Ele não queria humilhá-la, mas também não podia simplesmente ir embora e deixá-los naquela situação. A imagem da dignidade dela, mesmo na miséria, o assombrava. Não é incômodo algum de verdade, ele insistiu, com uma suavidade que contrastava com sua figura imponente. Seria um prazer ter a companhia de vocês, e Sofia adoraria ter novos amigos para brincar um pouco. Não é, filha? Sofia concordou efusivamente, já pegando na mãozinha de Ana, que, para surpresa de Luzia, não recuou. Havia uma pureza naquela interação infantil que transcendia as barreiras sociais. Luzia olhou para os filhos. Viu a esperança nos olhos de Ana, a fome mal disfarçada nos de Pedro. Seu coração de mãe vacilou. Talvez só por aquela noite ela pudesse aceitar aquela gentileza inesperada. Talvez fosse um sinal, uma pequena trégua em sua batalha diária. Bem, se não for realmente um incômodo, ela cedeu, a voz quase um sussurro. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Gabriel. Ótimo, então vamos. O que vocês gostariam de comer primeiro? Ele se levantou, estendendo a mão para Luzia, um gesto instintivo de cavalheirismo. Ela hesitou por um segundo antes de aceitar, a mão pequena e áspera tocando a dele, grande e macia. Foi um contato breve, mas que enviou uma corrente elétrica sutil através de ambos. Luzia sentiu o rosto esquentar e rapidamente soltou a mão dele, o coração disparado. Gabriel também sentiu o impacto daquele toque, a textura da pele dela, a fragilidade e, ao mesmo tempo, a força que emanava dela. Ele pigarreou, um pouco desconcertado pela própria reação. Helena, chamou a babá, que observava a cena de longe, com uma expressão de surpresa e leve desaprovação. Por favor, nos acompanhe. Vamos encontrar uma mesa. O grupo improvisado caminhou em direção às barracas de comida. Sofia tagarelava animadamente com Ana, enquanto Pedro andava ao lado da mãe, ainda alerta, mas visivelmente menos tenso.
Gabriel ia um pouco à frente, abrindo caminho pela multidão, mas sempre olhando para trás para se certificar de que Luzia e as crianças o seguiam. Encontraram uma mesa mais afastada do barulho, e Gabriel fez questão de que todos se sentassem confortavelmente. Ele pediu uma variedade de quitutes juninos: pamonha, curau, canjica, bolo de milho, pipoca e refrigerantes para as crianças. Quando a comida chegou, os olhos de Pedro e Ana brilharam de uma forma que partiu o coração de Luzia e tocou profundamente Gabriel. Eles comeram com um apetite voraz, mas com uma educação surpreendente, como se Luzia os tivesse treinado para aquele momento improvável. Luzia comeu pouco, observando os filhos com um misto de alegria e dor. Alegria por vê-los saciando a fome, com alimentos que ela raramente podia oferecer. Dor por saber que aquela era uma exceção, um breve interlúdio em sua realidade dura. Gabriel observava Luzia discretamente. Via a forma como ela cuidava dos filhos, limpando seus rostinhos sujos de comida, incentivando-os a comer devagar. Via a tristeza velada em seus olhos, mesmo quando ela sorria para as crianças. E via, acima de tudo, uma beleza que não era apenas física, mas que emanava de sua força interior, de sua decência, de sua capacidade de amar incondicionalmente, mesmo em meio à mais profunda adversidade. "Você tem filhos lindos, Luzia", ele comentou, tentando quebrar o silêncio que se instalara entre eles, preenchido apenas pelas vozes alegres das crianças. Ele aprendera o nome dela ao ouvir Sofia perguntar. Luzia corou levemente. "Obrigada, Sr. Gabriel." Ela aprendera o nome dele também, através da tagarelice de Sofia. "Eles são tudo para mim." "Imagino que sim." Houve uma pausa, e então ele perguntou com cuidado. Você está sempre por aqui?" Luzia entendeu a pergunta implícita. "Não, quer dizer, não aqui neste bairro. Hoje eu pensei que talvez as pessoas estivessem mais generosas por causa da festa." Ela não precisava dizer mais nada. A verdade de sua situação pairava entre eles, palpável e desconfortável. Gabriel sentiu um nó na garganta. A simplicidade com que ela falava de sua luta era desarmante. Ele queria ajudar de uma forma mais significativa, mas não sabia como abordar o assunto sem parecer insensível ou arrogante. "Luzia", ele começou, a voz hesitante. "Eu tenho uma fundação que ajuda pessoas em situações difíceis. Talvez nós possamos encontrar uma forma de te ajudar de maneira mais efetiva. Um emprego, talvez? Ou algum tipo de assistência?" Luzia o encarou, os olhos castanhos buscando qualquer sinal de falsidade nos dele. Ela já ouvira promessas antes, promessas vazias que só lhe trouxeram mais decepção. Mas havia algo na expressão de Gabriel, uma sinceridade, uma preocupação genuína que a fez hesitar em sua desconfiança habitual. "Um emprego?" repetiu ela, a palavra soando como um sonho distante. Eu aceitaria qualquer trabalho honesto, Sr. Gabriel. Faço qualquer coisa. Limpeza, cozinha. Eu aprendo rápido." A esperança em sua voz era quase palpável. Gabriel sentiu uma onda de responsabilidade. Ele não podia simplesmente oferecer e depois desaparecer. "Eu tenho uma casa grande", ele disse pensando em voz alta. E sempre há coisas para fazer. Talvez você pudesse trabalhar para mim, cuidar da limpeza, da organização, e as crianças poderiam ficar em um lugar seguro enquanto você trabalha. Tenho uma governanta, Dona Elvira, que poderia supervisionar as coisas. A ideia surgiu de repente, quase sem pensar, mas quanto mais ele considerava, mais parecia uma solução viável. Seria uma forma de ajudá-la diretamente, de tirá-la das ruas, de oferecer um ambiente estável para as crianças. E ele admitiu para si mesmo, seria uma forma de mantê-la por perto, de conhecer melhor aquela mulher que o intrigava e o comovia tanto. Luzia ficou sem palavras. Trabalhar na casa daquele homem, ter um teto seguro para os filhos, parecia bom demais para ser verdade. "Sr. Gabriel, eu não sei o que dizer. Seria uma bênção." Lágrimas brotaram em seus olhos, lágrimas que ela lutou para conter. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de uma esperança que ela pensara ter perdido para sempre. Pedro, que ouvia atentamente a conversa, olhou para a mãe, os olhinhos brilhando. "Um emprego para a mamãe?"
Um lugar seguro para eles? A ideia de não ter mais que dormir na rua, de não ter mais que pedir esmola, era quase inimaginável. Sofia, percebendo a emoção no ar, pegou na mão de Luzia. Você vai morar com a gente, Luzia. E o Pedro e a Ana também? A gente pode brincar todo dia. Gabriel sorriu para a ingenuidade da filha, mas o coração de Luzia se apertou. Morar com eles? Isso não fazia parte da proposta, ou fazia? Ela olhou para Gabriel confusa. Bem, não exatamente morar, Sofia. Gabriel explicou, percebendo o desconforto de Luzia. Mas Luzia poderia trabalhar em nossa casa e vocês poderiam brincar muito enquanto ela estiver lá. E quem sabe, no futuro... Ele deixou a frase no ar, não querendo criar falsas expectativas, mas também não querendo fechar portas. A conversa que se seguiu foi mais prática. Gabriel pegou o contato improvisado de Luzia, um número de telefone de um orelhão público que ela usava para recados urgentes. Ele prometeu ligar no dia seguinte, para combinar os detalhes. Ele lhe deu uma quantia em dinheiro, insistindo que era um adiantamento pelo futuro trabalho, para que ela pudesse passar aquela noite e o dia seguinte com mais tranquilidade e se alimentar decentemente com os filhos. Luzia aceitou, desta vez sem protestar, a gratidão transbordando em seus olhos. Quando se despediram, a noite já ia alta. As crianças, cansadas e de barriga cheia, estavam sonolentas. Sofia abraçou Ana e Pedro, prometendo que se veriam em breve. Luzia agradeceu a Gabriel com uma sinceridade que o tocou profundamente. Obrigada, Senhor Gabriel, por tudo. O Senhor não sabe o quanto isso significa para nós. Não precisa agradecer, Luzia. Eu que fico feliz em poder ajudar. Seus olhos se encontraram novamente. E por um instante, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Havia uma conexão ali, uma faísca de algo que ia além da compaixão e da gratidão. Algo frágil e incipiente, mas inegavelmente presente. Enquanto Luzia se afastava com os filhos, Gabriel permaneceu observando-os até sumirem na multidão. Ele se sentia estranhamente leve, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. A melancolia que o acompanhara durante toda a noite parecia ter se dissipado, substituída por um sentimento novo, uma mistura de esperança e expectativa. Helena, a babá, aproximou-se com uma expressão que Gabriel conhecia bem, uma mistura de curiosidade e desaprovação contida. Senhor Alencar, o senhor tem certeza do que está fazendo? Trazer essa gente para dentro de casa? Gabriel a encarou com seriedade. Helena, essa gente, como você diz, é uma mãe lutando para sobreviver e criar seus filhos com dignidade. E sim, tenho certeza do que estou fazendo. Luzia me parece uma pessoa honesta e trabalhadora. E as crianças... Bem, você viu como Sofia se encantou por elas. Helena não disse mais nada, mas sua expressão ainda era cética. Gabriel sabia que enfrentaria resistência, talvez até mesmo de Dona Elvira, sua austera governanta. Mas ele estava determinado. Havia algo em Luzia, em sua pureza sofrida, em sua força silenciosa, que o impelia a seguir em frente com aquela decisão. No caminho de volta para a mansão, Sofia tagarelava sobre seus novos amigos e sobre como seria divertido tê-los por perto. Gabriel ouvia com um sorriso, o coração aquecido pela alegria da filha. Mas seus pensamentos estavam em Luzia, na imagem de seu rosto cansado, mas belo, na dignidade de seu olhar, no toque fugaz de sua mão. Ele se perguntava sobre a história dela, sobre as circunstâncias que a levaram àquela situação, e se perguntava com uma ponta de receio e excitação o que o futuro reservava para eles. Aquele encontro inesperado na festa junina parecia ter aberto uma porta para um caminho desconhecido, um caminho que poderia levar a uma transformação profunda em sua vida e na dela. A mendiga pura, que pedia dinheiro com os 2 filhos, não apenas encantara o milionário viúvo. Ela despertara nele algo que ele pensava estar morto e enterrado junto com sua amada Isabela. A capacidade de sentir, de se importar profundamente e talvez, apenas talvez, de amar novamente. A noite de São João cumprira sua promessa de magia, de uma forma que Gabriel jamais poderia ter imaginado. E ele mal podia esperar pelo amanhecer para dar o próximo passo naquela jornada incerta, mas estranhamente promissora. A noite após o encontro na festa junina foi longa e cheia de expectativas para Luzia.
Deitada ao lado dos filhos em um abrigo improvisado que conseguira em uma construção abandonada, com o dinheiro que Gabriel lhe dera guardado cuidadosamente junto ao peito, ela mal conseguiu pregar os olhos. A promessa de um emprego, de um lugar seguro para Pedro e Ana, era como um sonho vívido do qual ela temia acordar. Repassava mentalmente cada detalhe da conversa com o Sr. Gabriel, o tom de sua voz, a sinceridade em seus olhos. Havia uma bondade nele que a desarmava, mas uma pequena voz de cautela, moldada por anos de desconfiança e decepções, ainda sussurrava em seu íntimo, alertando-a para não criar muitas esperanças. Pedro também estava agitado. "Mamãe, será que ele vai ligar mesmo?" perguntou no escuro, a voz embargada de ansiedade. "Eu não sei, meu filho, mas temos que ter fé", respondeu Luzia, afagando os cabelos dele. Ele pareceu um homem bom. No dia seguinte, Luzia levou as crianças para um parque modesto, onde poderiam brincar um pouco enquanto ela esperava, com o coração aos pulos, perto do orelhão público que indicara a Gabriel. Cada vez que o telefone tocava para outra pessoa, seu estômago se contraía. As horas se arrastavam e a esperança começava a vacilar, dando lugar ao receio de que tudo não passasse de um gesto momentâneo de compaixão, esquecido na manhã seguinte. Enquanto isso, na suntuosa mansão dos Alencar, Gabriel acordara determinado. A primeira coisa que fez, após tomar café com uma Sofia ainda eufórica com os acontecimentos da noite anterior, foi reunir sua governanta, Dona Elvira, e a babá, Helena. Dona Elvira era uma senhora na casa dos 60 anos que trabalhara para a família Alencar desde antes de Gabriel se casar com Isabela. Era leal, eficiente, mas também extremamente rígida e apegada às tradições e à ordem da casa. Helena, mais jovem, era mais influenciável, mas ecoava muitas das preocupações da governanta mais velha. Gabriel explicou a situação de Luzia e das crianças, sua decisão de oferecer-lhe um emprego na casa e a necessidade de acolher os pequenos durante o horário de trabalho da mãe. Como ele previra, a reação inicial de Dona Elvira foi de choque e desaprovação velada. "Senhor Gabriel, com todo o respeito", começou a governanta, ajeitando os óculos no nariz fino. "O senhor tem certeza disso? Trazer uma desconhecida das ruas para dentro de casa com 2 crianças? E a segurança da menina Sofia? E os costumes da casa?" Gabriel manteve a calma. "Dona Elvira, eu entendo suas preocupações. Mas eu conversei com Luzia, olhei nos olhos dela. Sinto que é uma pessoa honesta, que só precisa de uma oportunidade. As crianças são adoráveis e se deram muito bem com Sofia. Quanto à segurança, tomaremos as precauções necessárias. Quero que Luzia comece ajudando na limpeza geral, nos jardins, onde você achar que ela pode ser mais útil. E as crianças ficarão sob sua supervisão, e de Helena em uma área separada, talvez na antiga brinquedoteca, até que possamos avaliar melhor a situação." Ele foi firme, mas também apelou para o lado humano da governanta. "Lembre-se, Elvira, todos merecem uma segunda chance. E aquelas crianças não têm culpa da situação em que vivem. Pense em como Isabela se sentiria." A menção à falecida esposa, conhecida por sua generosidade, amoleceu um pouco a expressão de Dona Elvira. Após uma longa conversa, onde Gabriel detalhou seus planos e respondeu a todas as objeções, ele conseguiu, se não o apoio entusiástico, pelo menos a concordância relutante de suas funcionárias. Helena, vendo a determinação do patrão e a perspectiva de ter companhia para Sofia, pareceu um pouco mais receptiva. Logo depois, Gabriel ligou para o número que Luzia lhe dera. Quando ela atendeu, a voz trêmula de expectativa, ele sentiu um alívio percorrer seu corpo. "Luzia, é o Gabriel Alencar. Liguei para confirmar nossa conversa de ontem. A proposta ainda está de pé, se você quiser." Do outro lado da linha, Luzia sentiu as pernas fraquejarem. As lágrimas vieram aos olhos, desta vez incontroláveis. "Sim, senhor Gabriel, sim, eu quero, muito obrigada. O senhor não sabe... Não precisa agradecer novamente, Luzia. Fico feliz em ajudar." Ele combinou de buscá-la com as crianças no parque no início da tarde. Queria que ela conhecesse a casa, Dona Elvira, e que as crianças se familiarizassem com o ambiente. Quando o carro luxuoso de Gabriel parou no parque, Luzia sentiu como se estivesse em um filme. Pedro e Ana olhavam para o veículo com uma mistura de admiração e incredulidade. Gabriel desceu, sorrindo,
e abriu a porta para eles. A viagem até a mansão foi silenciosa para Luzia, que observava a cidade passar pela janela, o contraste entre o mundo que ela conhecia e o universo de opulência para o qual estava sendo levada. As crianças, no entanto, logo perderam a timidez inicial e começaram a fazer perguntas a Gabriel sobre o carro, sobre a casa dele, encantadas com a novidade. A mansão Alencar era imponente. Um portão alto abriu-se automaticamente, revelando um jardim impecavelmente cuidado e uma casa que mais parecia um palácio. Luzia sentiu-se pequena e intimidada. Pedro e Ana arregalaram os olhos, maravilhados. Dona Elvira os recebeu na porta, a expressão séria, mas correta. Helena sorriu timidamente para as crianças. Sofia veio correndo ao encontro deles, abraçando Ana e Pedro como se fossem velhos amigos. Vocês vieram? Que bom! Mamãe Elvira, eles podem brincar comigo no meu quarto de brinquedos? Sofia, modos, por favor, repreendeu Dona Elvira, mas havia um quê de ternura em sua voz ao olhar para a menina. Primeiro, sua nova amiguinha e o irmão dela precisam conhecer a casa e a mamãe deles precisa conversar com o papai e comigo. Enquanto Gabriel mostrava a Luzia algumas partes da casa e discutia os detalhes do trabalho com ela e Dona Elvira, as três crianças, sob o olhar atento de Helena, foram para a espaçosa brinquedoteca. O ambiente, antes silencioso e usado apenas por Sofia, ganhou vida com as risadas e a energia dos três. Pedro, inicialmente desconfiado, logo se viu envolvido nas brincadeiras propostas por Sofia, que compartilhava generosamente seus brinquedos. Ana, mais tímida, observava tudo com encanto, segurando a mão de Sofia como se fosse sua protetora. Luzia, apesar do nervosismo, tentava absorver todas as instruções. A casa era imensa, cheia de objetos de valor que ela temia até tocar, mas a perspectiva de um trabalho honesto, de um salário que lhe permitiria alimentar e vestir seus filhos, dava-lhe forças. Dona Elvira, embora mantendo uma postura formal, foi clara em suas explicações e, para surpresa de Luzia, não a tratou com desprezo, mas com um profissionalismo distante. Ao final da tarde, ficou combinado que Luzia começaria no dia seguinte. Gabriel providenciou para que um de seus motoristas a levasse, junto com as crianças, para um pequeno quarto nos fundos da propriedade, geralmente usado por funcionários temporários. Era simples, mas limpo, com camas confortáveis e um banheiro privativo. Para Luzia, que não tinha um teto seguro há meses, aquilo era um luxo indescritível. Isso é temporário, Luzia, Gabriel explicou, percebendo a emoção dela. Até você conseguir se organizar, encontrar um lugar para morar. Mas, por enquanto, quero que você e as crianças fiquem aqui em segurança. Lágrimas de gratidão rolaram pelo rosto de Luzia. Eu não tenho como agradecer, Senhor Gabriel. O Senhor é um anjo que Deus colocou em nosso caminho. Faço isso de bom grado, Luzia. Ele sentia uma satisfação imensa ao ver o alívio e a esperança no rosto dela. E ele tinha que admitir, a presença dela, mesmo que ainda tímida e assustada, trazia uma nova energia para aquela casa tão grande e, muitas vezes, tão vazia. Nos dias que se seguiram, Luzia se dedicou ao trabalho com afinco. Era uma trabalhadora incansável, aprendendo rapidamente as rotinas da casa, sempre disposta e atenta. Mantinha uma distância respeitosa de Gabriel, tratando-o com formalidade, mas seus olhos sempre transmitiam uma gratidão silenciosa. Dona Elvira, observando a dedicação e a humildade de Luzia, começou a baixar a guarda, chegando a esboçar alguns sorrisos discretos e a elogiar seu trabalho para Gabriel. Pedro e Ana se adaptaram rapidamente à nova rotina. Passavam o dia na brinquedoteca ou no jardim com Sofia, sob a supervisão de Helena ou, às vezes, da própria Dona Elvira, que se via surpreendentemente afeiçoada à doçura de Ana e à seriedade protetora de Pedro. Sofia estava radiante com seus novos companheiros. As três crianças formaram um laço forte e genuíno, alheias às diferenças sociais que tanto preocupavam os adultos. Gabriel observava tudo com um interesse crescente. Via a transformação em Luzia, e com um pouco de segurança e alimento, começava a florescer. Seu rosto parecia menos cansado, seus olhos brilhavam com uma nova luz. Ela ainda era reservada, mas aos poucos começava a relaxar na presença dele,
arriscando alguns comentários sobre o jardim ou sobre as travessuras das crianças. Ele também via o efeito positivo que Pedro e Ana tinham sobre Sofia. Sua filha parecia mais alegre, mais solta, desde a chegada dos novos amigos. E isso para Gabriel não tinha preço. Certa tarde, ele encontrou Luzia no jardim, cuidando de um canteiro de rosas que fora o preferido de Isabela. Ela o fazia com um carinho e uma dedicação que o comoveram. Havia uma beleza serena em seus gestos, uma conexão com a terra que ele achou fascinante. "Você gosta de flores, Luzia?" Ele perguntou, aproximando-se. Ela se assustou um pouco com a presença dele, mas sorriu timidamente. "Sim, senhor Gabriel. Muito. Elas me lembram da minha avó. Ela tinha um jardim lindo no interior." Isabela também adorava estas rosas, ele comentou, a voz embargada por uma saudade suave. Luzia o olhou com compaixão. "Sinto muito pela sua perda, senhor." Foi a primeira vez que ela tocou no assunto de sua falecida esposa. Gabriel sentiu-se surpreendentemente confortável para falar sobre Isabela com ela. Contou algumas histórias. Lembrou-se de momentos felizes. Luzia ouviu com atenção e respeito, sem pieguice, apenas com uma empatia silenciosa que ele apreciou profundamente. Naquele momento, no jardim florido, sob o sol da tarde, Gabriel sentiu que a barreira entre patrão e empregada começava a se dissolver, dando lugar a algo mais profundo. Uma conexão humana que ia além das circunstâncias que os uniram. A mendiga pura estava, aos poucos, revelando uma alma nobre e um coração generoso. E o milionário viúvo via-se cada vez mais encantado, não apenas por sua beleza sofrida, mas por sua essência resiliente e bondosa. O caminho à frente ainda era incerto, cheio de desafios e preconceitos a serem superados, mas uma semente de afeto e admiração mútua havia sido plantada, regada pela esperança e pela inocência das crianças que brincavam alegremente ali perto. Os meses que se seguiram foram de adaptação e descobertas para todos na mansão Alencar. Luzia, com sua dedicação e discrição, conquistou gradualmente o respeito de Dona Elvira e dos outros poucos empregados da casa. Sua presença tornou-se uma constante suave, trazendo uma nova ordem e um toque de cuidado que a casa não via há tempos. O pequeno quarto nos fundos da propriedade transformou-se em um lar aconchegante para ela e os filhos, um refúgio de paz após tantos anos de incerteza. Com o salário que recebia, pôde comprar roupas novas para Pedro e Ana, material escolar, pois Gabriel fizera questão de matriculá-los em uma boa escola próxima, juntamente com Sofia, e até mesmo alguns pequenos mimos que antes eram sonhos impossíveis. A amizade entre Sofia, Pedro e Ana se aprofundou. Compartilhavam segredos, brincadeiras e até mesmo as pequenas tristezas infantis. Sofia, acostumada a ser filha única em um ambiente predominantemente adulto, florescia com a companhia constante dos irmãos postiços, como ela gostava de chamá-los. Pedro, com sua natureza protetora, tornou-se o guardião não oficial do trio, enquanto Ana, com sua doçura, encantava a todos. Ver a felicidade genuína das três crianças era um bálsamo para o coração de Gabriel e um constante lembrete para Luzia da reviravolta positiva que suas vidas haviam tomado. A relação entre Gabriel e Luzia também evoluía, embora de forma lenta e cautelosa. As conversas no jardim tornaram-se mais frequentes, extrapolando os assuntos triviais. Ele descobriu em Luzia uma inteligência perspicaz e uma sabedoria de vida que o surpreendiam. Ela, por sua vez, começava a ver além da fachada do milionário sisudo, enxergando um homem de coração generoso, marcado pela perda, mas com uma imensa capacidade de amar, especialmente a filha. Havia, no entanto, uma barreira invisível entre eles, construída pelas diferenças sociais, pelo passado de cada um e pelo medo de interpretar erroneamente os sentimentos. Gabriel sentia uma atração crescente por Luzia, uma admiração que se transformava em algo mais quente e profundo. A pureza dela, sua resiliência, sua beleza serena e a forma como ela se dedicava aos filhos e ao trabalho o cativavam dia após dia. Mas ele hesitava, temendo assustá-la, ou pior, que seus sentimentos fossem mal interpretados como um abuso de sua posição. E havia à sombra de Isabela um amor que ele pensara ser insubstituível, uma lealdade que ele ainda sentia profundamente. Luzia também sentia o coração palpitar de forma diferente
quando estava perto de Gabriel. A gratidão inicial transformava-se em um carinho terno, uma admiração pela bondade e pela proteção que ele oferecia não apenas a ela e seus filhos, mas também à pequena Sofia. Ela via a tristeza em seus olhos quando ele pensava estar sozinho e um desejo imenso de confortá-lo, de trazer um pouco de luz para aquela solidão, crescia em seu peito. Mas quem era ela, uma ex-mendiga, para sonhar com o afeto de um homem como Gabriel Alencar? O medo do preconceito, da humilhação e a sensação de não pertencer àquele mundo a mantinham reservada, guardando seus sentimentos em segredo. O primeiro grande desafio àquela convivência harmoniosa veio de fora, na forma de Beatriz Alencar, irmã mais velha de Gabriel, uma socialite arrogante e preconceituosa que raramente visitava o irmão, mas que se sentia no direito de opinar sobre sua vida. Ao saber, por meio de alguma fofoca de salão, que Gabriel acolhera uma mendiga e seus filhos em sua casa, Beatriz fez uma visita surpresa, os olhos faiscando de indignação e curiosidade mórbida. Encontrou Luzia limpando a prataria na copa, enquanto as crianças brincavam no jardim sob o olhar de Helena. Beatriz a mediu de cima a baixo com desprezo indisfarçável. "Então você é a protegida do meu irmão?" sibilou, a voz carregada de sarcasmo. Luzia, pega de surpresa, endireitou-se, o rosto corando. "Boa tarde, senhora. Eu sou Luzia, trabalho para o senhor Gabriel." "Trabalha, é? Ouvi dizer que ele te tirou da rua. Que alma caridosa o meu irmãozinho. Mas devo alertá-la, queridinha. A caridade dele tem limites. E nós, da família Alencar, temos um nome a zelar. Espero que você saiba se portar e não nos cause nenhum constrangimento." As palavras de Beatriz eram como agulhas envenenadas. Luzia sentiu o sangue ferver, mas engoliu a raiva e a humilhação. "Eu sou muito grata pela oportunidade que o senhor Gabriel me deu, e faço o meu melhor para cumprir minhas obrigações com honestidade e discrição, senhora." A conversa foi interrompida pela chegada de Gabriel, que percebeu imediatamente a tensão no ar. "Beatriz, que surpresa desagradável", disse ele, o tom frio não deixando dúvidas sobre seus sentimentos em relação à irmã. "Luzia, está tudo bem por aqui?" "Sim, senhor Gabriel", respondeu Luzia, mas seus olhos denunciavam o mal-estar. A visita de Beatriz foi breve, mas deixou um rastro de veneno. Ela fez questão de tecer comentários depreciativos sobre a nova aquisição de Gabriel para quem quisesse ouvir, plantando sementes de dúvida e preconceito. Gabriel, furioso com a intromissão e a crueldade da irmã, reafirmou sua confiança em Luzia e proibiu Beatriz de voltar a importuná-la. Mas o estrago para Luzia já estava feito. Aquele encontro reacendeu seus medos e inseguranças, lembrando-a dolorosamente de seu lugar no mundo. Gabriel, percebendo o abatimento de Luzia nos dias que se seguiram, tentou confortá-la. "Não ligue para o que Beatriz diz, Luzia. Ela é uma pessoa amarga e infeliz. O que importa é que eu confio em você e Sofia te adora, assim como Pedro e Ana." As palavras dele eram um bálsamo, mas a ferida do preconceito era profunda. Luzia começou a se questionar se estava fazendo o certo, ao permitir que seus filhos se apegassem tanto àquele mundo que não era o deles, se ela mesma não estava se iludindo com a bondade de Gabriel. Um incidente, algumas semanas depois, quase pôs tudo a perder. Um valioso broche de diamantes que pertencera a Isabela desapareceu do quarto de Gabriel. Dona Elvira, embora relutante, não pôde deixar de considerar Luzia como uma possível suspeita, dada a facilidade de acesso dela ao quarto para limpeza e seu passado de necessidade. A governanta comunicou o sumiço a Gabriel com pesar, e a notícia se espalhou discretamente pela casa, criando um clima de desconfiança. Luzia, ao perceber os olhares enviesados e os cochichos, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A ideia de ser acusada de roubo, depois de tudo o que Gabriel fizera por ela, era insuportável. Ela confrontou Dona Elvira, os olhos cheios de lágrimas e indignação. "Dona Elvira, eu jamais tocaria em algo que não me pertence. A senhora me conhece, sabe da minha honestidade." Dona Elvira, dividida entre a lealdade a Gabriel e a observação do caráter de Luzia nos últimos meses, sentia-se angustiada. "Eu sei, Luzia, eu sei, mas o broche sumiu e o senhor Gabriel está muito abalado. Era uma peça de grande valor sentimental.
Gabriel, ao saber da suspeita que pairava sobre Luzia, ficou profundamente perturbado. Ele se recusava a acreditar que ela fosse capaz de tal ato. Conhecia a integridade dela, a pureza em seu olhar, mas o broche era uma lembrança preciosa de Isabela, e seu desaparecimento o feria. Ele chamou Luzia para uma conversa particular em seu escritório. "Luzia", ele começou, a voz tensa, "você sabe do broche que sumiu?" Luzia o encarou, a dor e a decepção estampadas em seu rosto. "Sim, Sr. Gabriel, e sei que estão pensando que fui eu." Sua voz tremeu, mas ela sustentou o olhar dele. "Eu posso ser pobre, Sr. Gabriel. Posso ter vindo da rua, mas eu não sou uma ladra. A única coisa que eu tenho neste mundo é a minha honestidade e o amor dos meus filhos. Se o senhor não acredita em mim, eu entendo. Eu e meus filhos iremos embora imediatamente." A perspectiva de voltar para as ruas era apavorante, mas sua dignidade era mais importante. Gabriel viu a verdade nos olhos dela, a dor da injustiça. Ele se levantou e caminhou até ela. "Luzia, olhe para mim." Ele segurou seus ombros com delicadeza. "Eu acredito em você. Eu sei que você não faria isso." Havia uma convicção em sua voz que surpreendeu a ambos. Naquele momento, ele percebeu o quanto confiava nela, o quanto ela se tornara importante em sua vida. "Mas, que o broche..." ela sussurrou ainda abalada. "Nós vamos encontrá-lo. Deve ter sido um engano, um descuido." A confiança de Gabriel foi a tábua de salvação para Luzia. Nos dias seguintes, uma busca minuciosa foi feita pela casa. A tensão era palpável. As crianças, percebendo a tristeza da mãe e a atmosfera pesada, estavam quietas e preocupadas. Sofia, com sua intuição infantil, abraçava Luzia constantemente, como a dizer que também confiava nela. Foi Pedro, o pequeno e observador Pedro, quem resolveu o mistério. Brincando no jardim com um carrinho que ganhara de Gabriel, ele viu algo brilhando entre as folhagens de um arbusto perto da janela do escritório de Gabriel. Curioso, aproximou-se e encontrou o broche, um pouco sujo de terra, mas intacto. Correu para mostrá-lo à mãe e a Gabriel. Descobriu-se que o gato de estimação de Sofia, um persa travesso chamado Napoleão, era o verdadeiro culpado. Provavelmente, entrara no quarto de Gabriel, pegara o objeto brilhante da penteadeira e o levara para seu esconderijo no jardim. O alívio foi imenso. Dona Elvira pediu desculpas a Luzia com lágrimas nos olhos, sentindo-se envergonhada por ter duvidado dela. Gabriel abraçou Luzia com força, um abraço que durou mais do que o socialmente aceitável, um abraço que transmitia alívio, carinho e um pedido de desculpas silencioso por todo o sofrimento que ela passara. Luzia chorou nos braços dele, não de tristeza, mas de gratidão e de uma emoção avassaladora que ela não conseguia mais nomear. Aquele abraço, a confiança que ele depositara nela mesmo quando as evidências pareciam turvas, quebrou as últimas barreiras de seu coração. O incidente do broche, embora doloroso, serviu para fortalecer os laços entre eles. Gabriel percebeu a profundidade de seus sentimentos por Luzia, que iam muito além da compaixão ou da admiração. Era um amor que nascia da confiança, do respeito e de uma conexão de almas que ele não sentia desde Isabela. Luzia, por sua vez, viu em Gabriel não apenas um benfeitor, mas um homem de caráter, capaz de enxergar sua verdadeira essência e de defendê-la contra o mundo. Naquela noite, após as crianças dormirem, Gabriel encontrou Luzia na varanda do pequeno quarto dela, olhando para as estrelas. Ele se aproximou em silêncio, parando ao seu lado. "Obrigada mais uma vez, Sr. Gabriel, por acreditar em mim. Não precisa me chamar de Sr. Gabriel o tempo todo, Luzia. Apenas Gabriel." Ele sorriu e ela sentiu o coração acelerar. "E eu sempre vou acreditar em você." Um silêncio confortável se instalou entre eles, quebrado apenas pelo som dos grilos. Ele queria dizer tantas coisas, expressar o turbilhão de emoções que sentia, mas as palavras pareciam inadequadas. Em vez disso, ele estendeu a mão e, timidamente, tocou a dela. Luzia não recuou. Seus dedos se entrelaçaram, um toque suave, mas carregado de significado. Ali, sob o céu estrelado, o milionário viúvo e a ex-mendiga pura sentiram que algo novo e poderoso estava começando. As provações haviam testado seus limites, mas também haviam revelado a força de seus sentimentos
e a profundidade de sua conexão. O caminho à frente ainda poderia ser árduo, mas agora eles sabiam que podiam enfrentá-lo juntos, com a confiança e o carinho que floresciam entre eles, como as rosas do jardim de Isabela, agora cuidadas com amor por Luzia. O episódio do broche e a subsequente reafirmação da confiança de Gabriel em Luzia marcaram um ponto de inflexão decisivo na relação dos dois. Aquele toque de mãos na varanda, sob o manto estrelado da noite, foi o prelúdio de uma intimidade crescente, um reconhecimento mútuo de sentimentos que já não podiam ser ignorados ou disfarçados sob o véu da formalidade ou da gratidão. O senhor Gabriel deu lugar a um Gabriel dito com uma ternura crescente, e o olhar de Luzia já não carregava apenas agradecimento, mas um brilho de afeto que espelhava o que ele sentia por ela. Gabriel, sentindo-se encorajado pela reciprocidade silenciosa de Luzia, começou a criar oportunidades para que passassem mais tempo juntos, não como patrão e empregada, mas como duas pessoas que se sentiam inegavelmente atraídas uma pela outra. Eram passeios discretos pelo imenso jardim ao entardecer, enquanto as crianças, após um dia de brincadeiras e estudos, já se preparavam para dormir. Eram conversas que se estendiam pela noite na biblioteca, acompanhadas por uma xícara de chá, onde compartilhavam histórias de suas vidas, seus sonhos, seus medos. Luzia, com sua sensibilidade e a sabedoria adquirida na dureza da vida, tornou-se a confidente de Gabriel. Ele falava sobre Isabela não com a dor aguda da perda recente, mas com uma saudade serena, relembrando os momentos felizes e a beleza do amor que compartilharam. Luzia ouvia com empatia, sem ciúmes ou insegurança, compreendendo que o amor por Isabela fazia parte de quem Gabriel era, e que o coração dele, embora marcado, tinha espaço para novos sentimentos. Ela, por sua vez, abria-se sobre as dificuldades que enfrentara, sobre a dor de perder o marido e a luta para criar os filhos sozinha. Gabriel a ouvia com uma mistura de admiração por sua força e um aperto no coração pela injustiça de seu sofrimento. A atração física entre eles era inegável, uma corrente elétrica que percorria o ar sempre que estavam próximos. Havia olhares que se demoravam um pouco mais, toques acidentais que enviavam arrepios, uma tensão deliciosa que pairava entre eles, prometendo algo mais. Gabriel lutava contra o desejo de tomá-la nos braços, de beijá-la, contido pelo respeito que sentia por ela e pelo medo de apressar as coisas, de assustá-la com a intensidade de seus sentimentos. Ele queria que tudo acontecesse de forma natural no tempo dela. O primeiro beijo aconteceu em uma noite chuvosa. As crianças dormiam profundamente. Luzia estava na cozinha, preparando um chá para si mesma, quando Gabriel entrou, buscando um copo d'água. Ficaram sozinhos, o som da chuva lá fora criando uma atmosfera íntima e acolhedora. Conversaram baixo sobre coisas triviais, mas a proximidade embaçava os sentidos. Em um momento, seus olhares se encontraram e se prenderam, e o mundo pareceu parar. Gabriel levou a mão ao rosto de Luzia, acariciando sua bochecha com o polegar. Luzia, ele sussurrou, a voz rouca de emoção. Ela fechou os olhos por um instante, entregando-se àquele carinho, o coração batendo descompassado. Quando os abriu, viu nos olhos de Gabriel um anseio que espelhava o seu. E então, ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo terno a princípio, hesitante, exploratório, mas que rapidamente se aprofundou, carregado de toda a emoção contida, de toda a saudade de um afeto que ambos pensavam ter perdido. As mãos de Luzia subiram para o pescoço de Gabriel, enquanto os braços dele a envolviam pela cintura, puxando-a para mais perto. Era um beijo que falava de recomeço, de esperança, da promessa de um amor que curava as feridas do passado. Quando se afastaram ofegantes, as testas coladas, um sorriso tímido, mas radiante, iluminou o rosto de Luzia. Gabriel, ela disse, o nome dele soando como uma carícia. Eu te amo, Luzia, ele confessou, as palavras saindo com uma sinceridade que o surpreendeu. Amava sua força, sua pureza, sua bondade, a forma como ela o fazia sentir vivo novamente. Lágrimas brotaram nos olhos de Luzia, desta vez de pura felicidade. Eu também te amo, Gabriel, ela respondeu, a voz embargada. Amo sua generosidade, seu coração bom.
A forma como você me fez acreditar que a vida ainda podia ser bonita. A partir daquela noite, o relacionamento deles floresceu abertamente, embora ainda com discrição dentro da mansão, por respeito às crianças e para evitar fofocas desnecessárias entre os poucos empregados que ainda poderiam ter ressalvas. Sofia, Pedro e Ana, no entanto, com a intuição aguçada das crianças, perceberam a mudança na dinâmica entre os dois adultos. Viam os sorrisos mais frequentes, os olhares cúmplices, a felicidade que emanava deles quando estavam juntos, e aprovavam silenciosamente, felizes por verem as pessoas que mais amavam felizes. Gabriel sabia que precisava oficializar sua relação com Luzia, não apenas para eles, mas também para o mundo. Ele queria que ela fosse sua esposa, a mãe de seus filhos, de Sofia, Pedro e Ana, pois em seu coração já os considerava todos como seus. Mas antes, havia um passo importante a ser dado: apresentar Luzia à sua família, ou pelo menos à parte dela que ainda importava, e aos seus amigos mais próximos. A reação de Beatriz, como esperado, foi de horror e escárnio. Mas Gabriel, desta vez, não se abalou. Ele a enfrentou com firmeza, deixando claro que Luzia era a mulher de sua vida e que não toleraria nenhum desrespeito. Ameaçou cortar relações definitivamente com a irmã se ela não aceitasse sua decisão. E Beatriz, percebendo que perderia sua influência e o acesso ao irmão e à sobrinha, engoliu o orgulho e, embora a contragosto, passou a tratar Luzia com uma frieza polida. Os amigos de Gabriel, inicialmente surpresos, aos poucos foram conquistados pela simplicidade, pela inteligência e pela bondade genuína de Luzia. Viam o quanto ela fazia bem a Gabriel, o quanto ele estava mais feliz e leve desde que ela entrara em sua vida. Sofia era a maior defensora do casal, contando a todos, com orgulho, como Luzia era a melhor quase madrasta do mundo. O pedido de casamento foi simples, mas carregado de emoção. Em um final de semana em que viajaram para uma pequena pousada na serra, apenas os dois, Gabriel preparou um jantar romântico à luz de velas. Ajoelhou-se diante de Luzia, um anel de diamantes discretos, mas elegantes, brilhando em suas mãos. Luzia, minha vida, você me devolveu a alegria de viver, me ensinou a amar novamente. Você é a mulher mais forte, mais pura e mais linda que eu conheço. Quer se casar comigo e fazer de mim e das nossas crianças a família mais feliz do mundo? Luzia, entre lágrimas e sorrisos, disse o sim mais convicto de sua vida. O casamento foi realizado nos jardins da mansão Alencar, transformados em um cenário de conto de fadas por um renomado decorador, mas com o toque pessoal de Luzia em cada arranjo de flores, escolhidas por ela com carinho. Foi uma cerimônia íntima, apenas para os familiares mais próximos e os amigos verdadeiros. Sofia, radiante, foi a dama de honra, levando as alianças. Pedro e Ana, elegantes em seus trajes, acompanharam a mãe até o altar improvisado, os olhinhos brilhando de orgulho e felicidade. Dona Elvira chorou discretamente, emocionada ao ver a felicidade de seu patrão e da mulher que aprendera a admirar e a querer bem. Até mesmo Helena, a babá, parecia genuinamente feliz pelo casal. Os votos foram escritos por eles mesmos, palavras que vinham do coração e que emocionaram a todos os presentes. Gabriel falou sobre como Luzia e seus filhos haviam preenchido o vazio de sua vida, trazendo luz, amor e esperança. Luzia falou sobre como Gabriel fora seu anjo salvador, mostrando-lhe que os milagres acontecem e que o amor verdadeiro pode surgir nos lugares mais inesperados. Você me encontrou em meio à escuridão, Gabriel, disse Luzia, a voz embargada, e me ofereceu não apenas a mão, mas o seu coração. Prometo amá-lo e honrá-lo, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, embora a parte da pobreza eu já conheça bem. Ela brincou, arrancando risos ternos. Todos os dias da minha vida. A festa que se seguiu foi alegre e descontraída, cheia de música, dança e da felicidade contagiante das crianças. Luzia, deslumbrante em um vestido simples, mas elegante, que realçava sua beleza serena, dançou com Gabriel, com Pedro, com Ana e até mesmo com uma Sofia exultante. Ela era a personificação da Cinderela moderna, mas sua história era real, construída sobre a base sólida do amor, do respeito e da superação. Os anos que se seguiram
foram de plena felicidade. Luzia e Gabriel construíram um lar onde o amor, a compreensão e o respeito eram os pilares. Tiveram mais um filho, um menino que nasceu com os olhos castanhos da mãe e o sorriso generoso do pai, completando a alegria da família. Sofia, Pedro e Ana cresceram como irmãos unidos, cada um seguindo seus sonhos, mas sempre retornando ao calor do lar e ao amor incondicional de seus pais. Luzia nunca esqueceu suas origens. Com o apoio de Gabriel, criou uma fundação para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo não apenas assistência material, mas também oportunidades de educação e qualificação profissional, para que outras Luzias pudessem reescrever suas histórias com dignidade e esperança. Ela se tornou uma voz ativa na luta contra a pobreza e a desigualdade, usando sua própria experiência para inspirar e transformar vidas. Gabriel encontrou em Luzia não apenas uma esposa amada, mas uma parceira de vida, uma conselheira sábia e uma inspiração constante. Ele aprendeu com ela o verdadeiro significado da generosidade e da compaixão, e juntos fizeram do mundo um lugar um pouco melhor. A mansão Alencar, antes um símbolo de riqueza solitária, tornou-se um lar vibrante, cheio de risos, de amor e da presença constante de crianças e, mais tarde, de netos. E tudo começou em uma noite de festa junina, quando o olhar de um milionário viúvo cruzou com o de uma mendiga pura, provando que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais e que os encontros mais improváveis podem gerar as mais belas e transformadoras histórias de vida. A pureza de Luzia não estava apenas em sua beleza ou em sua honestidade, mas na capacidade de seu coração de amar e de perdoar, de recomeçar e de inspirar a mudança, encantando não apenas um homem, mas todos aqueles que tiveram a sorte de cruzar seu caminho iluminado. E assim, termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.